Agora falando em economia, tem mudanças a partir de hoje no Pix. O Pix, tá tudo certo. O Pix, que é a modalidade mais usada já pelo brasileiro há pouco mais de 2 anos, já está no mercado, mas a partir desta segunda-feira o Pix tem novas regras para pagamentos instantâneos. Nós vamos entender quais são com o advogado especialista em direito bancário e direito do consumidor, Alexandre Rico. Doutor Alexandre, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, muito grato pela oportunidade. Um 2023 fantástico para você, familiares, toda a equipe e os ouvintes aqui da rádio. Bom, para a gente começar, o que acontece, né? Porque quando se fala que vai ter uma mudança, a pessoa que já está acostumada a fazer um Pix, e hoje cada vez mais pessoas fazem, porque você não paga taxa bancária, né? Para mandar um valor para outra pessoa. O que vai acontecer? Qual é essa mudança, doutor Alexandre? Bom, Guarizo, como você bem pontuou, né? Quando falamos em mudança, as pessoas muitas vezes se preocupam, mas na verdade o Pix é uma realidade, uma ferramenta bancária muito útil e extremamente produtiva para ações de pagamento, ela está sendo otimizada. Então nós temos algumas mudanças que são mudanças que otimizam a oportunidade de pagamento utilizando esta ferramenta, como também temos algumas modificações que levam em consideração a necessidade de se proteger os usuários desta ferramenta, né? Então nós temos modificações no âmbito do valor de Pix, os seus limites. Então a pessoa, né, o consumidor, aquele usuário da ferramenta, ele vai poder definir um valor para que as transações sejam feitas tanto de dia como à noite. E nós tivemos mudanças protetivas na possibilidade de transferências no período noturno. Antes, o período noturno se dava das 8 às 6 da manhã. Agora, os consumidores vão poder optar, por exemplo, para que o período noturno se inicie às 10 horas da noite, então das 10 às 6. Antes nós tínhamos um determinado limite, agora temos uma majoração desse limite, que pode ser solicitada por esse consumidor junto às suas instituições financeiras. Não é automático, né? Isso é importante a gente dizer também, né? Não é automático. Toda a interação se dá entre o usuário e a instituição financeira na qual ele tem as chaves cadastradas. Ele faz um pedido, por exemplo, para diminuir o seu limite de uso. Esse pedido ele é atendido de forma... Quando ele faz um pedido para majoração, a instituição financeira tem um prazo de até 40 horas para atendimento deste pedido, né? E o que ele pode também é cadastrar um determinado limite de valor para uso, e este limite será atendido tanto no período noturno como no período diário, independentemente da forma de pagamento. Então, como exemplo, se eu cadastro o meu limite diário de R$5.000, eu posso fazer uma operação única ou então 10 operações de R$500. Então, existem algumas mudanças que objetivam melhorar a funcionalidade da ferramenta, mas também salvaguardar. Bom, a gente está com um pouquinho de dificuldade para ouvir o doutor Alexandre, né, na chamada de vídeo. Então a gente vai retomar esse contato por telefone para tirar algumas dúvidas aqui dos nossos ouvintes também. Dentro de instantes a gente volta com esse assunto do Pix, né, e acho que talvez o que o nosso ouvinte não conseguiu pegar, que acabou cortando um pouquinho, é a alteração do horário, né, que normalmente é entre 8 da noite e 6 da manhã, mas agora os bancos podem oferecer aos clientes a possibilidade de mudar esse horário para entre 10 da noite e 6 da manhã. São outras mudanças que estão acontecendo também no Pix, porque, infelizmente, né, muita coisa que acontece na economia sempre tem os espertinhos, sempre tem, né, alguém que usa de má fé. A gente viu, por exemplo, o caso do ganhador da Mega Sena, né, o Jonas Lucas, em Hortolândia, que ele foi sequestrado por bandidos que queriam fazer um Pix de 3 milhões de reais. Então a gente vai para a questão da segurança também, né? Nós já estamos retomando o contato com o doutor Alexandre Rico, ele é advogado especialista em direito bancário e do consumidor. Está me ouvindo bem, doutor Alexandre? Paris, eu estou ouvindo sim, ouvindo melhor sim. Perfeito. Bom, então vamos continuar, né? O senhor estava falando da questão dos horários, né, que pode mudar, e para completar o raciocínio das mudanças... Bom, nós temos então mudanças que são mudanças que objetivam melhorar a funcionalidade da ferramenta, isso no que diz respeito aos limites de valores, mas também a protetividade, a segurança. Então antes nós tínhamos um horário de segurança noturno das 8 às 6, os usuários, consumidores podem solicitar junto à instituição financeira que o horário noturno passe a se iniciar, ou que ele se inicie às 10 horas da noite, então passa a ser das 10 às 6,
E nós temos também mudanças em algumas funcionalidades da ferramenta, como, por exemplo, o Pix Saque ou ainda o Pix Troco, cujos valores permitidos anteriores, eles foram, então, majorados. Nós temos um limite agora superior para que os consumidores possam usar essas duas modalidades, tanto no Pix Saque como no Pix Troco, né, que são as modalidades de pagamento junto a fornecedores de produtos e serviços. E a questão da segurança, até o que a gente falava quando a gente estava refazendo o contato com o senhor, doutor Alexandre, é que hoje, por exemplo, quadrilhas que assaltam pessoas, né, já pedem Pix, né, peçam que as pessoas façam o Pix. Essas mudanças, de maneira prática, elas aumentam a segurança? Sim, elas aumentam a segurança porque nós temos os consumidores definindo os valores que eles pretendem utilizar com esta funcionalidade, com esta ferramenta. Então, as pessoas podem usar aí uma determinada cautela para não estabelecerem limites muito elevados, né, na funcionalidade dessa ferramenta, e também a questão dos limites que foram colocados no período noturno. Então, estando limitadas as transferências no período noturno, assim como também a possibilidade de uso da ferramenta para pagamentos junto a fornecedores de produtos e serviços, nós temos uma melhor funcionalidade no quesito segurança. Lembrando aqui que as instituições financeiras não são obrigadas a aceitar essa alteração de data noturna. O que nós temos como uma regra que tem sido utilizada pelas instituições até então é um período noturno das 8 da noite às 6. Os clientes podem solicitar que esse período se inicie às 10 da noite, mas as instituições financeiras vão analisar se realmente acatam ou não esse pedido de alteração. Então não existe ainda uma obrigatoriedade para isso. Tudo pensando, evidentemente, num quesito segurança, já que a responsabilidade também é das instituições financeiras, né? Exatamente. Para a gente colocar, doutor Alexandre, alguma situação em que o Pix fica inseguro, porque tem golpe hoje em dia, né? Para a gente, claro que a gente está falando das mudanças, né? Mas como especialista em direito bancário também, o que o senhor recomenda, né? Para que as pessoas não caiam em golpes no Pix, que é algo que vem para ajudar, mas sempre há quadrilhas, né? Há bandidos que tentam fazer cometer algum tipo de crime com as pessoas que fazem o Pix. Sim, existem algumas situações onde o consumidor ele deve tomar muito cuidado, prestar bastante atenção, especialmente quando ele utiliza o Pix como uma forma de pagamento em compras online, as compras digitais. Então, estar sempre com os seus computadores bem cuidados, por assim dizer, no âmbito da funcionalidade de um antivírus, os consumidores tomarem cuidado com as páginas onde eles ingressam para fazerem compras e vendas, né? Páginas seguras, observar se realmente são páginas oficiais de grandes fornecedores de produtos e serviços, tomar muito cuidado com links que são enviados por e-mail, links que são enviados pelas plataformas de comunicação digital, como, por exemplo, o WhatsApp, que é uma das mais populares, né? Então, os consumidores precisam tomar muito cuidado com os links que eles recebem, o QR Code enviado, no momento em que ele aponta o seu celular, a sua câmera, para identificar os dados do agente recebedor, ele verificar se realmente aquela compra é a compra que ele está realizando, o valor, o destinatário do pagamento. A atenção, ela é muito importante. E já nos casos que envolvem os crimes materiais, né, aqueles crimes onde você tem a pessoa, mediante o uso de uma arma de fogo, algum emprego de violência ou grave ameaça, a funcionalidade da ferramenta com a limitação de valores, ela tende a auxiliar e trazer um pouco mais de segurança para que a pessoa não tenha uma perda econômica tão significativa, né? Sem dúvida. Bom, então, para a gente tirar essas dúvidas, tem alguma situação que é automática e outras que a instituição bancária vai fazer. Para o cliente que tiver dúvida, ele deve procurar quem? Já que a gente pensa em Pix, doutor Alexandre, a gente pensa em algo que já é feito virtualmente, que não precisa passar pelo gerente, que não tem burocracia. Então, a quem procurar em caso de dúvida para essas mudanças? Olha, eventuais dúvidas, primeiramente buscar a informação junto ao seu gerente do banco, porque nós não podemos nos esquecer que tudo se dá no âmbito de um relacionamento entre o cliente e a instituição financeira, levando em consideração o lastro bancário que esse cliente tem, o seu score, levando em consideração o seu relacionamento bancário. Então, as primeiras dúvidas relativas a limites, à funcionalidade da ferramenta neste aspecto, nós muitas vezes sugerimos que o primeiro contato seja feito junto ao gerente do banco. E aí, havendo alguma irregularidade, havendo alguma prática que seja nociva à relação de consumo, aí procurar, sim, o Banco Central, os canais de atendimento, muitas vezes o próprio PROCON, quando nós estivermos lidando, evidentemente, com algum cenário negativo aos direitos do consumidor.
Ainda como especialista, né, em direito bancário e do consumidor, pela facilidade que existe do Pix, o senhor, como especialista, recomenda, doutor Alexandre, que seja utilizado ou outros meios deveriam ser mais colocados como um TED, um DOC, né, o que se fazia anteriormente, mas, por exemplo, um TED se paga, ou um DOC, né, agora estou até me confundindo, mas se paga uma taxa. Ainda o Pix, ele com os devidos cuidados é a melhor maneira de ser usado ou o senhor recomenda algum tipo de cautela a mais? Olha, quando nós pensamos em relações de consumo, o Pix ele é uma ferramenta que ele otimiza as relações de consumo na medida em que o pagamento ele é imediato e também há a oportunidade de serem transacionados entre o fornecedor de produtos e serviços e o consumidor algum desconto de valores. E nós sabemos que o uso das maquinetas de cartão, muitas vezes o uso do TED, do DOC, das transferências bancárias ordinárias, por assim dizer, elas geram tarifas e custos. Então, nas relações de consumo, o Pix ele tem se mostrado uma ferramenta muito funcional, que não somente otimiza a relação de compra e venda, mas também ela fomenta melhor essa relação de consumo, na medida em que existe ali um benefício econômico. Então, na questão do preço do produto, na dinâmica de pagamento, a rapidez, a segurança, porque a entrada do recurso é imediata, né? Então, é sim uma ferramenta muito funcional. Eu utilizo no dia a dia e aconselho sim os clientes, mediante, claro, o uso com bastante atenção e cuidado, essa ferramenta que ela realmente é extremamente funcional e muito positiva para o nosso dia a dia de consumo. Aí estão as dicas do especialista, doutor Alexandre Rico, advogado especialista em direito bancário e do consumidor. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, doutor Alexandre. Uma boa tarde, feliz ano novo. Uma boa tarde, sempre à disposição. Muito grato. Agora são 3h25. Ainda na economia,